E olha, a gente tem aqui, né, uma convidada muito especial para discutir um tema que sempre gera curiosidade. Etiqueta ainda tá na moda? Será que as boas maneiras continuam sendo essenciais no nosso dia a dia ou ficaram para trás? Para conversar sobre isso, temos a consultora de etiqueta Ana Paula Stock. Muito prazer te receber aqui hoje, Ana. Prazer foi meu, imagina. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a disponibilidade do seu tempo aqui para estar com a gente, para ensinar o pessoal de casa alguns truquezinhos. Mas já começa perguntando, né? Já responde aí pra gente. Tá em alta ainda a etiqueta? Tá na moda? Nunca saiu de moda a etiqueta. Etiqueta é sensacional. Com certeza. Vamos começar aí pelo início, digamos assim, quando a gente fala sobre cumprimentos e apresentações, por exemplo. Tava comentando ali com o pessoal, né, nos bastidores sobre situações que às vezes acontecem que a gente fica tipo assim, nossa, que situação deselegante, né, chata. Como, por exemplo, você tá num grupinho ali de amigos conversando, chega uma outra pessoa que conhece só uma das pessoas, aí ela ignora completamente todos os outros e fala só com a pessoa que ela conhece. Tá errado isso, não tá não? Sim, está errado, né? Eu acho que por mais que nós não conhecemos, é uma grande oportunidade de estarmos conhecendo outras pessoas. E se ela conhece apenas uma pessoa naquela roda, o que eu sempre falo? A pessoa que ela conhece, acabe apresentando ela, né, para as demais, mas se apresente, normal, olá, como vai, meu nome é X, enfim, se apresente e comece a conversar tranquilamente. Tem alguma outra situação assim que você diria, olha, é bom tomar, né, tal atitude quando a gente fala de cumprimentos e apresentações? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando nós chegamos e nós cumprimentamos outras pessoas, a gente tem que olhar sempre nos olhos, damos o aperto de mão, né, com firmeza, né, enfim, e olhar no olho. Posso mostrar para você? Olá, como vai? Tudo bem? Né? Então isso é a maneira mais correta. E fazer isso, lógico, se é um grupo pequeno, tente fazer com todos, se apresente, né, mesmo assim, para ter uma conversa. Então, o olho no olho, hoje as pessoas não conseguem mais fazer isso, né? Verdade. Então, é uma delicadeza, é você realmente prestar atenção no outro. Então, faça isso, né? Olho no olho. E as mulheres é que ditam se vai querer dar o beijinho ou não. Olha que bacana. É as mulheres, né? Então, o que eu sugiro? Se você conhece, já tem uma certa intimidade com a pessoa, ok. Mas se você não conhece, evite dar o beijo, simplesmente o aperto de mão. Olha só que bacana, traz ali firmeza, né, para o momento, ainda mais se for uma primeira impressão, por exemplo. Exatamente. Primeira vez que você encontra a pessoa. Exatamente. Primeira impressão, gente, é a que fica. Com certeza. E quando a gente fala, né, sobre falar baixo em ambientes públicos, já aconteceu situação, por exemplo, né, falando já entrando no uso de celular, né, por exemplo, no caso aqui, as pessoas atendem uma ligação ali, começa a falar, todo mundo fica sabendo o que tá falando ali, qual que é o tema da conversa. É Isso desagradável. Também é desagradável, muito né? desagradável, muito desagradável, né? É o bom senso que a gente sempre ensina, né? Tá falando, tem muita gente, peça licença, saia de lado, fale mais baixo. Ninguém precisa escutar, né, aquilo que você está falando no celular. Principalmente mensagens, tomar cuidado, né, na hora que está ali conversando com outras pessoas. Chegou mensagem, se você percebe que dá para esperar um pouco, então espere, acaba de conversar. Se você acha que é algo muito importante, peça licença, saia e aí responda a mensagem, mas as pessoas que estão à sua volta não têm necessidade de ficar escutando ou vendo, enfim, não há necessidade. Com certeza. Já a gente volta no assunto do celular, gente, que eu acredito que ele é um dos vilões aí quando a gente fala de etiqueta. Sim. Essa questão de olho no olho, ele tira muito isso da gente, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos Quero falar antes sobre as palavras de cortesia, né? Aquilo, um obrigado, um por favor, também nunca sai de moda. Jamais. E isso está raro no vocabulário das pessoas hoje. Falar um muito obrigado, licença, desculpa, por favor, isso realmente está se tornando um hábito
quase nada. As pessoas não têm mais essa gentileza, esse respeito com o próximo. Então vamos começar, né? Muito obrigada, por favor, licença, né? Então isso aí faz muita diferença numa conversa, até quando você está conhecendo outras pessoas, no seu ambiente de trabalho, num restaurante, seja onde você estiver. Essas palavrinhas que a gente chama de palavrinhas mágicas, hoje são essenciais. Com certeza, muda até às vezes, né, o tom da frase que você está ali colocando para a pessoa. Você falou do ambiente profissional, quero saber em relação a gírias. A molecada de casa, os adolescentes assim, que estão entrando no mercado de trabalho, que o diga, né? Tem que tomar cuidado com isso. Muito, muito. Gíria é uma coisa assim, não é legal, né? Você vai estar conversando com seu chefe e de repente fala, mano, né? Então eu acho que a gente tem que tomar realmente assim um certo cuidado, né? Hierarquia, respeito. Então, principalmente pessoas mais velhas, ou assim, nem precisa ser pessoas mais velhas ou não, mas eu acho que isso aí é uma questão de respeito, né? E as pessoas têm nome, o trato, senhor, senhora, né? Então já chega como mano, você, não. Como vai, senhor, senhora, a gente não pode esquecer disso. De repente, se a pessoa não quer ser chamada de senhor, senhora, ok, aí você, né, chama pelo nome. Mas gíria, realmente a gente tem que tomar muito cuidado, né? Isso não mostra. Casa é só assim, é autoridade. Minha mãe não deixa chamar de outra forma, não. A gente já comentou aqui, né, então, sobre essas formas de falar que ajudam ali a você ter mais elegância, ter uma etiqueta ali na hora de se referir ao outro. Agora eu quero saber em relação ao se portar, porque o corpo também fala. Tudo. Nós temos uma comunicação não verbal que para comunicarmos. Então, as nossas vestes, o nosso tom de voz, as nossas atitudes já falam mais do que até as próprias palavras, né? E então, quando você chega num ambiente e você se porta, né, de uma maneira respeitosa, você tem uma postura, e a gente fala mesmo, uma postura ereta, né, um olhar, nada de altivez, nada disso, mas um olhar de querer saber o que está se passando, de interesse, isso faz muita diferença, muita diferença. Um exemplo, quando nós sentamos, né, já pensou se eu chegasse e ficasse assim, ó? Realmente, a mensagem que passa já é outra, né? Aí quando você senta de uma maneira correta, ereta, então isso já dá um outro tom, né, naquilo que você está querendo demonstrar. E a gente fala mesmo, né? O nosso corpo fala por nós. A gente não precisa abrir a boca, não precisa, gente. Com certeza. Quando a gente vê, né, pessoas, por exemplo, assim, o que isso indica? Uma pessoa que não quer ter um relacionamento com outras, né? Está fechada, entendeu? Braço cruzado, sabe? Você não deixa, você coloca uma barreira entre eu e outra pessoa, né? Então não fique com os braços cruzados, né? Sempre mais solto, geralmente aqui na cintura, uma coisa mais, né? Mais tranquila. Mas braço cruzado, jamais. 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 Já anotem aí, hein? Jamais manter o braço cruzado, ainda mais em uma conversa. Isso. Faz toda a diferença. Quando a gente fala de etiqueta, normalmente o pessoal sempre relaciona a etiqueta à mesa. Sim. O que você diria aí que não pode faltar, que tem que tomar aquele cuidado quando se está na hora do jantar, está com a família? Bom, etiqueta à mesa, para mim, eu acho que tem que fazer parte de toda a família. Toda a família. Ana, não tenho família, não faz mal. Sente, faça o seu lugar. A mesa, ela é um lugar sagrado, né? A mesa é um lugar de confraternização, de comunhão, de concerto, né? De união, enfim. Então a mesa é um lugar muito especial. Mesa, quando sentamos à mesa numa refeição, seja
social ou profissional, o que eu indico? Não coloque celular na mesa, os braços, bolsa, tudo que você tem, você vai despejando em cima da mesa, né? Não. Bolsa ou... geralmente a gente coloca aqui no respaldar da cadeira, né? Aqui atrás, que a gente não encosta, né? Então coloca a bolsa aqui atrás. Ou se não, peça uma cadeira para o garçom para você colocar a bolsa. Não pendure a bolsa na cadeira. Olha, essa eu não sabia, hein, Ana? Não pendure, né? Então, ou coloque a bolsa atrás aqui de você, ou se não, você coloque numa cadeira, peça para o garçom sentar. Trazer, perdão. Não coloque os braços em cima da mesa, no máximo, né? O punho, que pode ficar encostado, que as pessoas já têm mania de colocar cotovelo, braço, né? Tá. Celular, esquece celular um pouco, deixa dentro da bolsa. Né? Deixa dentro da bolsa, não fique ali com o celular, a não ser que você tenha que receber alguma ligação muito importante, algo assim, mas se não, curta aquele momento e aproveite. Aproveite, converse, enfim, se dedique àquele momento, assim, intensivo, sabe? Aquele momento, você fala, agora eu vou desfrutar da minha família e dos meus amigos. Realmente viver o momento, né? E a gente tem visto que as pessoas têm esquecido disso com as redes Totalmente. sociais. Toda hora quer dar uma olhadinha, Totalmente. um vício. Teve uma vez que eu e meu marido fomos num restaurante e eu fiquei impressionada, né? Posso contar essa história que é rapidinho. Eu olhei na mesa assim ao lado e falei, meu Deus, eu acho que eles eram marido e mulher, eles se comunicavam pelo próprio celular. Meu Deus! Eles não se olhavam, então tinha o tablet, o iPad, enfim, e o celular na mão. Eles ficavam ali trabalhando e aí um respondia e a gente percebia, porque um falava assim, te mandei mensagem, lê aí. Era desse jeito. Chocante. Eu falo, meu Deus, né? Você tá na presença do outro. Não é verdade? Meu Aí eu Deus. falo, poxa vida, né? Que significado que eu tenho para uma pessoa, né? Se ela recebe, é mais importante ela olhar a minha mensagem no celular do que conversar comigo olho no olho. Então, vamos esquecer um pouquinho, né? O celular, a tecnologia é excelente, nossa, é sensacional. Mas tem momentos que a gente tem que deixar ela um pouquinho de lado. As redes sociais, Ana, conta pra gente, tem etiqueta para usar as redes sociais? Olha, tem, né? Tem. A etiqueta nada mais é do que respeito, são regras, né? Então, você não pode ficar falando tudo que você quer. Porque eu sou sincera, porque eu falo mesmo. Enfim, né? As pessoas, elas confundem um pouco autenticidade com grosseria. É verdade. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas... quando nós estamos na rede social, eu trabalho muito com rede social e assim, eu tento ter o máximo de respeito por todas as pessoas que estão me seguindo, que estão me vendo, enfim. Eu acho que isso é o primeiro passo, você ter respeito. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado da maneira que nós nos expressamos, né? Porque a minha opinião é a que vale, não. Nós temos diversidades de opiniões. Então, é o respeito. É assim, é a base de uma rede social. Respeito. Mas a pessoa me xingou. Deixa, não fique respondendo, né? Eu acho que... né? Tem essa Nossa, função. exatamente. Sabe umas coisas assim? Ou usar a rede social para atingir outras pessoas com indiretas. Gente, vai lá, tem algum problema? Já conversa diretamente com a pessoa. Enfim, mas as redes sociais, elas têm que ser usadas. Se não é para o seu profissional, se é para o seu social, coloque um limite, cuidado com aquilo que você expõe, principalmente a sua família, né? Nem tudo você precisa estar expondo. Né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado mesmo, porque as pessoas estão de olho e tem muitas pessoas maldosas, né? É verdade. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Com certeza, e é isso, bem isso que você falou mesmo, né? Às vezes a pessoa se esconde ali atrás de uma tela achando que não vai dar em nada, mas olha, tem consequências, a gente sabe, então tem que tomar cuidado aí com o que faz nas redes. Agora falando de um outro assunto, né? Quando a gente fala
A gente fala, mas sabe ouvir também é importante, é questão de etiqueta, né, Ana? Nossa, é escutativa que a gente chama, né? Eu falo que quando você está conversando com alguém, comece a ter essa escutativa. Preste atenção no que a pessoa está falando, porque não tem coisa pior, né? Eu tá falando e você... Não é? Desanima, né, quem tá falando. Não é? Então, assim, realmente assim, é uma falta de respeito até, né? De empatia mesmo pela pessoa que está falando com você. O assunto é chato. Pense assim, ó, o assunto é chato, não tem problema, né? Pode falar, sabe? Vamos, como eu falo, assim, vamos ter um cuidado com a pessoa. A pessoa, para ela o assunto tá legal, então qual o problema? Você vai ficar ali o quê? Alguns minutos com a pessoa, né? Então tenha esse olhar diferenciado, deixa ela falar, de repente você está aprendendo alguma coisa. O assunto é chato, mas você está aprendendo alguma coisa. Nem tudo que a gente lê ou que a gente estuda é gostoso, né? É verdade. Então, mas você aprende alguma coisa. Então vamos aprender, muda o foco. É chato, mas de repente eu posso ter algum aprendizado nessa conversa. E a construção de relacionamento, né? Ali ouvir o outro. Muito. Agora falando, né, voltando para as questões de trabalho, você notou, né, que depois da pandemia, né, o home office, por exemplo, mudou essas interações? Como é que afetou e como é que a gente faz para aplicar etiquetas nessa questão do home office? Tá uma guerra, né? Essa juventude que está vindo, eles querem muito home office, mas aí a gente percebe que eles não conseguem mais se relacionar, a gente percebe que não tem mais o olhar, o toque, né? Depois da pandemia, todo mundo achou que o ser humano fosse melhorar, né? Pois bem, piorou. A gente está percebendo aí as crises de ansiedade, porque não sabem esperar, porque estão angustiadas e querem tudo para ontem, tudo tem que ser corrido. Pode notar, quando nós estamos escutando alguma mensagem no celular, nós colocamos na velocidade 2 para andar mais rápido, né? Então, assim, a gente tem que aprender a desacelerar, né? Desculpa. Desacelerar é bom, né? Então a gente tem que aprender a fazer isso. Agora, no ambiente de trabalho, home office, você tem a oportunidade de estar trabalhando em casa, então se discipline, né? Trabalhe, depois de um tempo levante, esquece aquilo que você está ali, enfim, né? Dá uma alongada, dá uma espairada aí na cabeça, tenta mudar o foco e depois você volta. E a gente pode muito bem, né? Todo mundo fala, mas os mais velhos, eles são muito autoritários, eles acham que só eles sabem, enfim, tá uma guerra entre gerações. Eu acho que a gente pode tirar proveito dos dois lados. Os mais velhos, né, aprenderem com os mais novos na parte da tecnologia, dessa vontade, né, de querer fazer algo diferente, né? E os mais novos aproveitar a disciplina dos mais velhos, né? Então pode ter uma troca aí de informações, ter uma troca de experiência. Eu acho que isso é importante. Nenhum nem outro é melhor na sua posição, né? Nem o mais jovem, porque nós conseguimos trabalhar em casa, nós fazemos tudo da mesma maneira que uma pessoa mais velha trabalhava aí 16, 18 horas. Mas foi assim que ele aprendeu. Então vamos respeitar isso, né? E vamos aprender. Nossa, como que você consegue trabalhar tudo isso, né? Todo esse tempo, enfim. Né? É questão de aprendizado mesmo. Então a etiqueta ela veio para acrescentar, né? É um resgate. Eu falo que a etiqueta é um resgate de princípios que as pessoas estão esquecendo. A gente precisa aí reforçar para não deixarem de lado, assim como tem acontecido. É verdade. Agora falando sobre, né, culturas diferentes e países e culturas diferentes, né, no caso, as regras de etiqueta, mais uma curiosidade, mudam de país para país? Tem países que sim, né? A gente tem que tomar muito cuidado.
vamos lá, o meu avô, ele era muçulmano, né? Então, quando chegavam os parentes dele, da Síria, do Líbano, enfim, nós mulheres não podíamos ficar na sala, né? Não que eles desrespeitassem, não é isso, não que também a gente não poderia até, mas ele, olha, agora é o nosso momento. Então, assim, a gente tem que saber ter um pouco de conhecimento, né? De outras culturas, né? Vamos aprender sobre outras culturas, né? Daquilo que você pode, aquilo que você não pode. Quando a gente viaja para algum país, né? Tenta ver, né, as culturas, dá uma pesquisada. A internet está aí, né? A gente usa a internet para tanta coisa. Exato. Vai lá, dá uma pesquisada para saber qual é a cultura daquele determinado país, para você não dar nenhuma gafe, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado mesmo. E é aquilo, né? Conhecimento nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Quando a gente fala aí de etiqueta excessiva, existe isso? Existe alguma armadilha ali, alguma situação que não precisa, sei lá, usar uma palavra mais rebuscada, digamos assim? Eu acho que a gente tem que prestar atenção. As pessoas que nós estamos conversando, tem pessoas que são mais simples, tem pessoas que têm mais conhecimento. Então a gente sempre fala repertório. Então leia livros, né? Esteja sempre atento naquilo que está acontecendo no mundo, porque você vai poder conversar com pessoas tanto de um nível social um pouco mais baixo ou um nível social mais alto. Então você tem que, por isso que a gente fala o repertório, porque você tem que realmente ler, né? Você tem que conhecer, para você não dar gafe nenhuma. Então você conhece tudo? Não, quando você não conhece, você não sabe, melhor coisa, silêncio. Ouça. Silêncio, né? Ouça, nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Então, escute mais, né? Preste atenção, enfim. Então, é um conselho, assim, não tente... tipo assim, fazer algo, né, que... Dá aquele enroleixo. Exatamente, né, encher linguiça, não faça isso. Melhor ficar quieto, não tem problema nenhum. Você não é obrigado a saber tudo, mas o máximo de informações que você puder ter é interessante. Ana, pra gente finalizando, tem alguma outra dica que você quer deixar pro pessoal de casa para mudar aí os hábitos, né, do dia a dia e trazer um pouco mais de etiqueta? Bom, eu falo que, né, como eu acabei de falar, a etiqueta ela não é frescura, né, ela é estrutura. Hoje em dia as pessoas elas estão carentes, né, de você ter esse cuidado com o próximo. As pessoas estão deficientes de amor e a etiqueta ela veio realmente para isso, né, de você enxergar a pessoa que está ao seu lado de uma maneira diferente. Né, com respeito, com gentileza, com bondade. E isso, quando você começa a fazer no seu dia a dia, você começa a receber, né, assim, algo tão bom. Você fala, nossa, né, aquela pessoa me tratou bem, então eu também vou tratá-la bem, né? É a lei da semeadura, né? Não tem como. Você semeia coisas boas, você vai colher coisas boas, né? Então, o que eu falo é assim, pratique etiqueta. Etiqueta não é frescura, porque teve uma época que a etiqueta ela foi taxada, somente gente rica, era só significava mesa, com talheres, com cristais, né, com coisa rebuscada. Não, hoje em dia não é mais isso. Hoje a etiqueta ela mexe muito com a parte comportamental. Então, a etiqueta, assim, quando você começa a ver essa transformação, quando você se preocupa, é só benefício. Então, dia a dia, olho no olho, cumprimente, bom dia, boa tarde, boa noite, um sorriso, né? Gente, faz tão bem, um abraço, pode abraçar, né? Então, isso faz tão bem para o ser humano. E a gente está carente disso, as pessoas estão carentes. Desacelere um pouco, né? Deixe a tecnologia um pouquinho, preste atenção. É isso, é o meu recado.
Acho que você deixou o recado bem claro aí, viu, Ana? Porque, como você mesmo mencionou, não é só para quem é de uma outra classe social mais rica, no caso, né? Classe social mais alta. No caso, é para todos. E cada gentileza gera outra gentileza. Então, assim, é fundamental todo mundo aplicar no dia a dia, né? Sim, todo mundo. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Foi muito gostoso, viu? Um prazer te receber. Muito obrigada, viu?